Muito boa tarde, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao nosso podcast A Dupla Face, um podcast que retrata a história de mulheres que fazem tudo. Hoje eu tenho a conversa a doutora deputada, doutora Romualda Fernandes. Doutora Romualda Fernandes, muito boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito boa tarde, Salma. Um gosto de estar aqui convosco. Obrigada, doutora. A doutora Romualda Fernandes, Romualda Maria da Conceição Martins Nunes Fernandes, é natural de Guiné-Bissau, não é? Sim. É licenciada e mestre em Ciências Jurídicas e Direito pela Universidade de Nice, em Paris. Sim. E possui uma pós-graduação em Direito Internacional aplicado à Economia e às Nacionalidades e às Condições de Estrangeiros e Direito Humanitário. Doutora Romualda, obrigada por ter aceito o nosso convite, o convite da Menon, em participar do nosso podcast. Agradeço eu, uma honra estar aqui convosco. Conheço o vosso trabalho e é um prazer estar aqui. Doutora Romualda, além do seu currículo que acabei de falar, tem mais algumas questões do seu percurso profissional do interesse público que queira falar? Como já disse, eu nasci na Guiné-Bissau, onde frequentei todo o meu ensino primário e ainda o início do primeiro ciclo, porque no nosso tempo fazíamos a 4ª classe, fazíamos um exame de admissão para o liceu ou para a escola técnica, conforme a escolha da família, e depois que prosseguíamos. Eu fui para o liceu, fiz o primeiro ano e no segundo ano do liceu já vim para Portugal, vim estudar num colégio em Santarém, sozinha. Como imagina, uma criança que nasce em África, numa vila lindíssima, os nossos tempos, se podia estar na rua, a brincar, o espaço enorme que todos nós conhecemos, vem para um colégio. O espaço é completamente diferente, sente logo o seu primeiro choque, o primeiro esforço de adaptação à nova realidade e à nova cultura. Futura. E começa ali o trabalho da resiliência. E o que eu posso dizer é exatamente estas mudanças que fui tendo na minha vida que também me foi dando forças para continuar e ter um sonho. Porque que eu disse e falei-vos de ter vindo para Portugal? Porque eu digo, quando vim, eu tinha uma missão, praticamente. O meu pai me sussurrou tranquilamente a dizer: tu vais conhecer a tua família. Não é uma família rica, não é uma família com a família mulher, que está a fazer um esforço para que tu adquiras conhecimento e que venhas aplicá-la para melhorar a tua pátria, a tua terra, engrandecê-la. E eu de pequenina tive essas ideias na cabeça. E foi isto que me foi também guiando, esta luz que fui tendo, no sentido de que, olha, eu tenho que fazer mesmo qualquer coisa, tenho que ser mesmo aprender para poder ir fazer qualquer coisa para melhorar o meu país e a condição da minha família. Na sua chegada a Portugal, foi bem acolhida pelos portugueses ou sentiu-se algum tipo de discriminação pelo fato de ser uma mulher negra? Eu vim, como eu disse, eu vim criança, eu tinha 13 anos. Há 13 anos. Eu fui para um colégio interno de crianças e jovens da minha idade. Ninguém tinha lá pais, éramos todos os pais ou eram imigrantes ou mesmo estando cá, o colégio fornecia condições que os pais achavam que nos dava uma
possibilidade de ter uma formação mais sólida. E as diferenças nós sentimos, porque nós falamos muito que somos todos iguais, e eu luto pelo princípio da igualdade, mas luto muito também pela observância da diferença de cada um, de nos respeitarmos as nossas diferenças. E somos iguais, e somos todos iguais, e somos todos diferentes. E nesse sermos todos iguais, e termos também essa diferença, quando estamos num grupo onde maioritariamente são pessoas que não são negras, a pessoa tem a tendência a tentar criar algum microgrupo, tentar identificar-se, mas sente que o sistema é feito, é pensado, é generalizado para a maioria. E tu, quer queiras, quer não, és uma minoria que tem que ter também mais um esforço e mais atenção para conhecer o sistema e tu poderes navegar nele. Pois é. E durante este processo todo, teve um apoio dos seus familiares? Foi muito bem apoiada? Durante o processo, enquanto estive Estudante. no colégio a estudar, tínhamos professoras excelentes, aquilo era para igual, o tratamento era igual para todos, até porque era um colégio que era muito bem pago, portanto tínhamos mesmo tratamentos iguais em termos do que tem que ser a nossa trajetória. Espera-se que, até porque o colégio estava nos rankings dos melhores colégios, portanto, esforçavam-se para nos dar as melhores condições. E as melhores condições não só em termos físicos, o colégio tinha um muito bom ambiente físico, mas também condições psicológicas. Já naquela altura, eu estou a falar-vos de 1968, que foi quando eu vim. E eu estive naquele colégio até 1971, que depois vim para Lisboa, onde fiz o 11º e 12º ano. E os meus pais, entretanto, anos depois, eu vim em 68, em 1971, a minha mãe e os meus irmãos vieram todos para Portugal, porque no fundo acabava por ficar mais barato ter uma casa e ter cá os filhos todos do que estar a pagar o colégio. Então vieram para cá, moramos em Benfica, centro, e ali sim temos apoio do pai, e já naquela altura já havia uma necessidade da pessoa se afirmar, porque quando estamos num sítio que no fundo geograficamente nos era estranho, é preciso entender. Eu digo sempre que é preciso entender a inteligência do sistema e tu também conseguires também ter as tuas linhas vermelhas de dizer: a partir daqui não saio porque sou pena de me machucar. Eu tenho a tua identidade. Lembro-me do meu pai dizia sempre: eu aos meus filhos dou-lhes raízes muito fortes e asas muito grandes para poderem voar. Porque por mais que voem, tendo a raiz forte, sabem quem são e só quem sabe quem é, de onde vem, é que pode perspectivar onde quer chegar. E isto foi sempre porque também cresci já desde a minha infância, com as minhas bisavós. Portanto, já é uma sabedoria que vem de há muito tempo e do orgulho daquilo que é a nossa identidade, que sempre me acompanhou também neste processo. Nunca me senti que tinha que fazer esforço para me impor, porque eu achava que eu sou tão bom como qualquer outra e a África, eu dizia às minhas colegas, contribuiu tanto e mais para aquilo que é a história da humanidade. Portanto, meu Deus, somos todos iguais mesmo e eu tenho bem com as minhas origens e com as minhas raízes. Durante este processo, houve algum evento triste que ocorreu? Houve. Isto vai havendo sempre
E estava eu já a estudar o 12º ano, o 7º ano dos liceus, que depois de irmos para as universidades, foi o ano depois em que se deu o 25 de Abril, foi o meu último ano do liceu, mas no ano anterior, nesse segundo ano, quando estava numa disciplina de psicologia, tinha uma professora que eu fazia questão de ser muito boa aluna, estudava sempre e já trazia raízes muito boas do colégio. E então ela numa aula deu-nos uma aula sobre a introspeção, a capacidade da pessoa se introspeccionar-se. E uma das características que a senhora dava que era preciso ter, ser adulto, ser um conjunto de coisas, era preciso ser branco. Eu era a única negra que estava na sala. E eu tinha 17 anos, ia fazer 18 e eu não reagi. Eu ouvi, disse, bom, se a senhora me está a dizer isso. No dia seguinte falamos. Eu fui para casa, desatei a ver, a pôr coisas, a minha enciclopédia, e disse, mas esta senhora tem que me dar a fonte. Dizer, na altura nem sabia que era a fonte, mas sabia porque que ela fez essa afirmação. E eu no dia seguinte, antes de começar a aula, porque fazíamos ver o que é que a pessoa tinha percebido, bem ou da aula anterior, eu disse, olha, doutora, há uma coisa que eu estou frontalmente em desacordo consigo. E ela, ainda era antes do 25 de Abril, diz-me ela, por quê? Eu disse, porque eu sou negra e sou capaz de fazer um exame, uma introspeção, e que já o faço há muitos anos. E eu sei que a minha família e eu conheço a minha família, porque é que só os brancos é que têm capacidade de introspeccionar. Qual é a característica humana que o branco tem, que o negro não tem, que lhe dá a possibilidade de fazer um exame, de ter a consciência, porque o ser humano é consciência, a sua identidade, e que o negro não tem. Mas a menina percebeu mal, quer dizer, não digo que percebeu mal, mas eu estava a falar que foi assim, a falar da evolução do conhecimento. Eu disse, pronto, mas na sua evolução do conhecimento, a senhora parou numa época em que convinha que os negros não tivessem capacidade de introspeccionar-se e não foi para a frente. Eu, na altura, sei que aquilo magoou-me, cheguei a casa, disse ao meu pai, e foi um dos primeiros artigos que eu ainda estou para encontrar durante a época colonial, na revista, no Jornal Expresso, que o meu pai escreveu sobre o racismo em Portugal. Estávamos em 1970, por aí. E isto, claro, são episódios que, dito por alguém, uma professora a quem nós tínhamos todo o respeito, porque é alguém que é capaz de nos transmitir conhecimento, de nos dar formação, isto vindo de uma professora é muito preocupante. E isto só volto para trás para dizer que às vezes pecamos muito nas pequenas coisas que dizemos às crianças, as mais pequena idade. Pois é. Dizer a uma criança, ai, tu não prestas, tu não és capaz, tu não fazes nada, são coisas que vão ficando, são coisas que nos vão tolhendo a capacidade de sonhar e começam a limitar-nos as barragens. E isto a gente vai sentindo, foi sentindo que não se espera, faz alguma coisa que vai até ao encontro daquilo que é normal em termos de ensino que está a ser estudado, mas era visto como algo que é muito excepcional. Ai, mas tu és muito inteligente para a tua cor da pele, porque havia o preconceito e a ideia era que os negros não poderiam chegar aí. E só aquela espécie de racismo sistemático que a gente vai lidando com ele diariamente. Ainda quando acham que te estão a fazer um elogio. Doutora Romualda Fernandes, durante este percurso, quais foram as 3 habilidades que você adquiriu? Olha, uma das grandes habilidades que eu acho que tenho é
a minha capacidade de fazer de um momento que me tenha corrido menos bem, ou até que me tenha corrido mal, pegar naquele momento e tirar uma lição imediata para como poder fazê-lo melhor. A lição eu aprendi sempre. Uma coisa que corre mal hoje, acho que parece que tenho pouco tempo de parar para julgar aquilo. Ai, não correu bem, eu paro para pensar. Mas o que é que eu fiz mal? Por que é que não criei expectativas a mais? Andei diferente. O que é que eu fiz para que isto tenha corrido mal e para que eu possa, nas mesmas circunstâncias, numa próxima oportunidade, fazer com que me corra melhor. As minhas colegas até riem-se comigo. Em momentos de maiores sofrimentos e de coisas, consigo rapidamente tentar ver onde é que pode haver uma luz. Porque eu vinha de uma família que também é muito resiliente e que procurou sempre ultrapassar as grandes dificuldades, servindo delas para poder dar um outro passo. Depois eu tenho outra, que também é dos meus pais, é da família onde eu cresci, que é a empatia. Eu acho que é dos valores muito importantes que nós temos que dar uns aos outros. Porque nós muitas vezes, cada um de nós sente de uma maneira diferente. Tem os seus sentimentos, uma coisa dois sente. Só que nós temos tendência não de tentar pôr na pele da pessoa, perceber porque é que ela está a sentir-se assim, mas julgamos rapidamente e dizer, mas isso não é nada. Você está assim porque isto não é nada. Não é nada para ti. Mas para a pessoa que está naquele momento a viver aquele sofrimento, é muito. É no mínimo, entre dizer assim, tens razão, está-te a doer, está-te a custar. E eu acho que foi uma das coisas que aprendi à minha custa e que gosto muito de aplicar. Coisa me corre mal, alguém está mal, antes de dizer como é que devias fazer isto, eu se estivesse no teu lugar fazia. Não, eu acho que procuro saber porque é que ele está a sentir-se assim. Porque às vezes é a própria pessoa a tentar explicar o seu sentimento, descobre o que é que lhe fez sentir assim. E muitas vezes eu também gosto de perguntar, mas tu estás triste? Foi porque te aconteceu isto assim desta maneira? Mas como é que tu gostarias que fosse para te sentires melhor? Olha, eu aplico isso com os meus filhos, aplico com os meus netos e funciona. Que bom. A minha vovozinha. Doutora, como é que surgiu o seu gosto pela área do direito? É outro dilema. Funcionou a seguir? A seguir o direito. Eu sou uma pessoa que acho que quando programo muita coisa também estou atento aos rumos. Eu quando saí, eu fiz o meu direito em França, em Paris. Mas eu quando saí de Portugal em 75, logo depois do 25 de Abril, eu não fui para fazer direito, eu fui para fazer sociologia. Ok. Fui porque não havia sociologia aqui em Portugal. Não havia o curso, ainda não havia na Universidade de Sociologia e foi a razão porque depois eu fui à procura do meu sonho de fazer sociologia. Entretanto, eu sou de expressão portuguesa, vou fazer um estudo superior em francês, o normal é fazer 1 ano de língua. Durante esse ano de aprendizagem da língua, tive contacto com várias pessoas, com vários amigos, nomeadamente com um professor senegalês que dava aulas em Sorbonne em Direito, que de várias conversas ele dizia, Sr. Romualda, mas eu acho que falo contigo, acho que tu tens um raciocínio, tens uma forma de colocar os problemas, tens um sonho de justiça tão grande que não sei, estudas a sociologia, entendes a sociedade, mas talvez se fizesses direito eras capaz de poder ajudar. Olha, eu só sei que foi um conselho que eu segui, eu fiz e eu disse, pronto, os anjos são os amigos que a gente encontra pelo caminho, porque acho que ele
deu-me um bom conselho, Como eu luz, segui, não é? deu-me essa luz e pronto, e eu gostei de ter feito o direito e depois de ter feito a licenciatura e o mestrado, quis fazer então essa pós-graduação em Direito Internacional sobre condição de estrangeiros, nacionalidade e direito humanitário, que tinha também a ver, já naquela altura, quando eu estava em França, da condição de imigrantes que viviam em França. E naquela altura era maioritariamente imigrantes portugueses. Portugal não estava na União Europeia, era uma comunidade imigrante que sofria muito de discriminação, tinha muita dificuldade da língua, e eu em contactos com vários que eu já como estudante universitário, já em termos de direito, achavam que eu estava em condições de poder ajudar, porque ajudei 2 ou 3, mas não tinha conhecimento jurídico e técnico para poder dizer eu posso ajudar. E então fiz esta pós-graduação em nacionalidade, condição de estrangeiro e direito humanitário, que na altura se aplica em condições de guerra e que hoje até parte do meu coração de ver o quanto está acantonado a questão do direito humanitário em circunstâncias de guerra. Depois, quando voltei aqui para Portugal, como disse no início, o meu pai dizia que era formar e ir trabalhar para a sua terra, ir engrandecer. A minha terra já era independente. O meu sonho, aliás, a minha decisão na altura era ir trabalhar para a Guiné. Então fiz cá a magistratura, fiz a magistratura judicial, tive cá só 2 anos, aqui nos tribunais em Lisboa, e segui para a Guiné, onde exerci durante uns anos a minha função, e acho que dei a minha contribuição, e só saí de lá porque havia condições muito drásticas, muito graves, que nós tínhamos também que trabalhar para melhorar. E, acima de tudo, a doutora consegue ter uma visão antes da era colonial e pós-colonial. Tenho. É. Temos isto dá-nos também uma referência para percebermos o peso do sistema. Quando nós olhamos para trás e olhamos para que hoje nós ainda encontramos o quanto a mentalidade e o pensamento das pessoas precisam de ter outra visão, de ter outra forma. Eles dizem que as mentalidades levam muito tempo a mudar-se e no caso, para quem tem esta experiência destas épocas, sente o quanto, eu digo, em termos de liberdade, não tem nada que se compare em termos políticos, em termos de liberdades, em termos de direitos humanos, nada que se compare com o regime anterior. Daquela ditadura não tem rigorosamente nada de bom. E a democracia, o pior que a democracia possa ter, ainda é melhor do que esses tempos. Sim. Aí estou a falar, claramente não há nenhuma comparação. Eu digo no respeito que é o sistema que nós temos, da integração, da inserção, da inclusão da comunidade luso-africana que existe aqui em Portugal e que já existia há muito tempo, bem antes do 25 de abril. 25 de abril. Doutora Romualda, vamos fazer um curto intervalo e voltamos dentro de alguns minutos. Até já. Muito boa tarde, estamos de volta ao nosso podcast Dupla Face, onde retratamos a história de mulheres que fazem tudo. Estou a conversar com a doutora deputada do PS,
a doutora Grimoalda Fernandes. Doutora, vamos ouvir e vamos saber do outra face da doutora e de todos os participantes aqui. Primeiramente ouvimos do seu percurso pessoal e agora estamos curiosos para entender como é que a doutora conseguiu chegar para ser uma mulher de sucesso que é hoje. A doutora considera-se uma mulher de sucesso? Olha, Bem-sucedida, aliás? o conceito de sucesso, para mim, tenho muita dificuldade em dizer, e não diria mesmo que eu sou uma mulher de sucesso. Eu vou sendo bem-sucedida em alguns objetivos que tenho, que perfilho, em algumas causas que defendo, vou tendo alguns sucessos, mas também vou perdendo algumas batalhas e é com muito sofrimento que às vezes se consegue outras. Mas a verdade é que não posso negar que acabamos por atingir um determinado patamar que é justo, que eu só entendo que vale a pena fazer o nosso depoimento e dar o nosso trajeto, no sentido de dizer para os outros, se há uma entre nós, há duas, há três que chegam lá, nós também podemos chegar lá. Para poder chegar o caminho, porque é fazendo um caminho. E o meu caminho, aqui, depois de ter voltado da Guiné, a partir dos anos 90, 1995 por aí, que eu comecei a trabalhar na área da imigração. Eu comecei a trabalhar na área da imigração de uma forma muito estranha, que é uma das coisas que também eu acho que é muito importante, é que a vida oferece-nos vários palcos. Cada um tem o seu palco, não há ninguém que não tenha um palco. O importante é fazer o melhor que podemos do nosso palco, aquele que temos neste momento, porque é esse que nos guinda para outros. E eu entrei na imigração exatamente porque uma associação, a Associação Guineense de Solidariedade Social, no dia 8 de março, fez uma reunião, um debate com imigrantes e, na altura, convidaram-me como oradora, porque o tema daquele dia 8 de março era a mulher e a guerra. E eu tinha vindo da guerra da Guiné, que deu na Guiné-Bissau em 98, e que eu saí da Guiné depois do mês da guerra exatamente porque sentia que havia uma estratégia de utilizar as mulheres como arma de guerra. A violação é uma estratégia de guerra, antes de mais, que é para humilhar, que é para os homens. E eu preparei-me para fazer esta intervenção. É claro, eu ia falar para a comunidade imigrante, a sede era em Chelas, eu disse, não, eu vou falar, mas eu vou me preparar. E, entretanto, documentei-me com os dados que tinha sobre situações relativamente às mulheres em condições em palcos de guerra. Eu também tinha feito o direito humanitário, portanto, fui buscando estas coisas e fui fazer aquela intervenção nesse dia. Acontece que naquela reunião tinham convidado o primeiro alto comissário para a imigração para ir assistir àquele debate, aquela reunião de imigrantes. E ele estava lá. Eu sei que depois da minha intervenção veio ter comigo, deu-me um cartão e disse-me que gostaria de almoçar comigo um dia que eu pudesse. Sim, eu peguei alto comissário para as migrações e guardei o cartão. Depois foi ele próprio que me ligou e convidou-me para ir almoçar. Depois do almoço conversamos sobre muita coisa e diz-me ele, eu gostaria imenso de poder trabalhar consigo. Eu tenho um orçamento tão fraco, mas se não, era de uma das pessoas com quem eu gostaria de trabalhar.
que eu tinha feito, como disse, aquela pós-graduação sobre condição de estrangeiros, e Portugal estava a ter pela primeira vez políticas para imigração, políticas públicas de imigração. E eu lembro daquela altura, eu disse, bom, trabalhar eu também gostava, agora é preciso também ganhar dinheiro. Pois é. Ele então convidou-me para fazer a primeira brochura que foi lançado sobre a nacionalidade, sobre a lei da nacionalidade. E eu cingi-me a um aspecto muito importante que eu reparei que não estava a ser explorado, que era filhos de estrangeiros nascidos em Portugal, cujos pais já residiam cá há um determinado tempo e não tinham direito à nacionalidade. Tinham que ter direito à nacionalidade de origem. Eu fui buscar ainda tenho esse livro em casa, porque eu recolhi vários. Primeiro estudei a legislação, depois pedi o regulamento, a regulamentação da lei, e depois peguei nos prospectos que havia, e havia um livro muito importante de SOS Racismo que tinha um capítulo sobre a lei da nacionalidade. E esse capítulo dizia que as pessoas só tinham a nacionalidade depois dos 18 anos. E eu chamei o alto comissário e disse, olha, mas ali está a minha ideia do frontalmente contra, que eu acho que nasci com isso, como dizia a minha avó. Eu sou frontalmente contra esta afirmação, não é possível, isto não resulta da lei, isto não resulta da regulamentação da lei. As crianças que nascem em Portugal, aqui, cujos pais se encontrem em situação regular há mais de 6 anos, têm direito à nacionalidade de origem. Não era naturalização, era nacionalidade de origem. E eu lembro-me dele me dizer, mas onde é que vê isso? Pois ele é jurista, sentamos, vimos e ele, mas olha que é capaz de ter razão. Eu disse, pronto, a não ser que haja algo supra-legal, que está aqui, que diga o contrário, mas neste momento o que nos interessa a nós não são circulares, é a lei. E então convidou a diretora dos serviços notariados para uma reunião, os três. E quando chegamos, e perguntou, ele disse frontalmente, olha, a minha assessora jurídica estava a dizer isto, eu queria confrontar a senhora que é diretora do notariado se isto confere. E a senhora disse-lhe, sim. É verdade o que a senhora está a dizer. Então, e o alto comissário ficou um bocado furioso, porque nem ele próprio estava a saber isso, e perguntou-lhe, e quantas pessoas já obtiveram nacionalidade através desse artigo? Diz-me a senhora, olha, estranhamente não, as pessoas não pedem, não requerem essa nacionalidade. Não são informadas, claro. Não estavam informadas, foi o que o alto comissário disse, e eu então lancei a primeira brochura a explicar todos os passos que tinham que ser dados, os documentos que tinham que ser juntos, onde é que tinham que ser juntos, tudo para se tratar desse documento. E o alto comissário, na altura, obrigou a todos os serviços de registros e notariados para fixarem um panfleto ali, onde se dizia o seu filho nasceu cá, você era legal, mas não sei quanto. E foi naquela altura que se começou a ter os filhos, sobretudo os que eram dos países da expressão portuguesa. Porque a lei na altura exigia 6 anos para os países da expressão portuguesa, mas já os que não são da expressão portuguesa exigia mais, exigia 10 anos. Portanto, foi o primeiro trabalho que fiz nesta área de imigração e pronto, ele contratou-me como sua assessora jurídica e nós então começamos a fazer os primeiros trabalhos sobre a imigração em Portugal, porque Portugal não se assumia como um país de imigração, era mais só um país de emigração, de onde se saía. E então nós começamos por fazer o levantamento nos bairros todos, Quinta do Mocho, todos esses bairros que havia, bairros que cresceram logo depois do 25 de Abril, porque, para já, antes do 25 de Abril, havia portugueses a viverem cá. Não só
os que eram estudantes, algumas famílias até que tinham fixado residência em Portugal. Houve aquele período com muita imigração. Portugal estava também a precisar de mão de obra. Veio muitos trabalhadores de Cabo Verde para trabalharem também na construção civil. Todas essas pessoas já estavam cá antes do 25 de Abril. A verdade é que a lei que saiu retirou-lhes nacionalidade, não podiam ser, porque naquela altura vinham todos como portugueses, mas a lei disse claramente que só poderia conservar a nacionalidade quem estivesse cá há mais de 6 anos em Portugal e que o requeresse, não tivesse requerido. Portanto, é esta gente que constituiu a primeira bolsa de imigrantes em Portugal. As pessoas que entraram em Portugal como portugueses, deixaram de ter a nacionalidade portuguesa por via legal e, entretanto, a lei de estrangeiro que se fez dizia que para ter a autorização de residência a pessoa tinha que ter entrado legalmente em Portugal. Como estrangeiros legalmente. Estávamos no impasse. Portanto, foi a partir dali que nós fizemos a primeira regularização extraordinária. E aquela regularização extraordinária foi feita com a ajuda das associações de imigrantes. E eu vou dizer, aliás, que toda a transformação, as primeiras políticas públicas para imigrantes, surgiu graças a um trabalho fecundo das associações de imigrantes. Por isso que sempre que uma associação de imigrantes me chama, eu estou lá, agora com a idade que tenho, porque faz toda a diferença. Era a Associação Guineense de Solidariedade Social, que tinha como dirigente o Fernando Cá, era a Associação Cabo-Verdiana, era uma associação angolana, que juntaram-se e que começaram a dizer que o problema é um problema político que tinha que ser resolvido. E começou em Portugal, em Lisboa, com o Partido Socialista, na altura, que tinha como presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa, António Costa, e foi com António Costa que foi assinado o primeiro protocolo com as associações de imigrantes, exatamente para o processo que deu origem depois ao processo de regularização extraordinária, deu origem à criação de um alto comissário para tratar das questões das imigrações, e nós tivemos que trabalhar todo o quadro legal que existia e que excluía os estrangeiros. Por exemplo, olha, houve o processo de realojamento que não estava previsto para estrangeiros. A maior parte das pessoas que viviam em bairros degradados eram estrangeiros. Tivemos que alterar a lei para permitir que os estrangeiros estivessem também beneficiados. Houve a questão da lei do trabalho. Havia uma lei de trabalho estrangeiro que dizia que qualquer empresa havia uma cota para estrangeiros que pudessem trabalhar. Mesmo as empresas que quisessem contratar estrangeiros, tinha que os ter clandestinamente, porque a lei não permitia, porque superava a cota. E as pessoas viviam clandestinamente, trabalhavam clandestinamente, viviam em bairros clandestinos, as pessoas não existiam. E foi todo esse trabalho que foi feito durante esta altura, como eu disse. Comecei naquela época com as primeiras políticas públicas de imigração e até hoje vou-me reformar, sempre fiz da imigração o seu algo que me dá sentido de vida. Porque todos nós, mais do que nada, precisamos de saber que a nossa vida faz isso. Os imigrantes acabam por beneficiar tem beneficiado. Doutora, continuando sobre o assunto da imigração, qual é a sua visão para esta crise migratória que tem acontecido agora em Portugal? Pois, isto é mais uma daquelas questões em que eu vou outra vez dizer: crise? Há alguma crise migratória em Portugal? O que há em Portugal é falta de resposta para pessoas que estão cá porque são precisas cá.
eu tenho contactos, nós sabemos que a maior parte das empresas precisam encarecidamente da mão de obras. Precisam de trabalhadores que não têm. É na agricultura, nas áreas da agricultura, da construção civil, da restauração, mas dos médicos. E sabe quantos médicos só da Guiné estão cá? Mais de 300 contabilizei há pouco tempo. Professores, sabem quantos professores temos já só falando de Palop? Precisamos de imigrantes e este país precisa de imigrantes. Não há ninguém, não há nenhum estudo que diga que o país não precisa de trabalhadores estrangeiros. Já para não falar da segurança social, da Bolsa de Segurança Social. Portugal é um país cuja pirâmide está completamente invertida, é um país envelhecido, não é só Portugal, é Portugal e a Europa toda, está a envelhecer, precisa. Agora, nós não vamos ficar pelo discurso, isso foi sempre a minha luta também na Assembleia, nós não vamos ficar com aquele discurso a dizer nós precisamos de imigrantes porque nós temos um saldo positivo na segurança social de não sei quantos, não temos. Não. Um imigrante, quando sai, vem com os seus sonhos e que têm que ser tido em conta e que têm que poder concretizar. E nós só podemos ter uma imigração de sucesso, bem-sucedida, quando as pessoas conseguem também ter a contraparte do que dão a uma sociedade. Porque nós vivemos numa sociedade e quando vivemos conjuntos, todos têm algo que pode dar. E para melhorar, sim, para também poder partilhar e receber do todo. O que há, eu costumo dizer, o que há neste momento é falta de políticas de enquadramento e de política de inserção e de integração de imigrantes. Porque as pessoas vêm e estão a trabalhar, dizendo-se, moram não sei quantos dentro de uma casa. Eu já na Assembleia, eu já o disse. As empresas que contratam estes trabalhadores não podiam construir residências para os receber? Lá fora faz-se. Mesmo aqui, pessoas que são contratadas, daqui eu falo com pessoas, aliás, a maior parte da grande comunidade africana que já obteve a nacionalidade portuguesa, que imigra como os portugueses todos, vão à procura de melhores vidas lá fora, também vão, e eu falo com muitos, eu sei que quando chegam, a empresa que os contrata dão-lhes residências, têm condições e são fiscalizadas sobre essas questões de residência. Aqui quem é que dá? Só não vi pôr, só vi trabalhar. Isso sim está mal. Agora, eu não vejo nenhuma crise como se costuma dizer, que há de imigração. Já ouvi algumas vezes, boca de algumas pessoas, a dizer que os imigrantes vêm cá levar o dinheiro da segurança social. O que nós deparamos agora é que os imigrantes têm que ter deveres e obrigações também, não é? Que tem a dizer em relação a esses assuntos, em relação à inclusão dos imigrantes aqui em Portugal, além daquilo que já acabou de dizer? Olha, já foi dito. A ideia de que o discurso anti-imigração, o discurso populista anti-imigração, ela é igual e transversal para todos os países. Eu, quando estive em França, que eu estive a estudar esta questão da imigração, o que a maior parte se ouvia contra os portugueses que lá estavam, era eles vêm cá, vivem nos seus bidonvilles, não gastam dinheiro nenhum, recebem dinheiro da Segurança Social e vão para as suas casas, para as suas terras, construir as suas maisons tricolores, que era como se dizia. Portanto, esse é o discurso migratório. É populista em todo o lado, quando se quer atingir objetivos políticos através da imigração, a primeira coisa é criar o medo, criar a ameaça, os migrantes ameaçam, associar a questão da imigração com a questão da segurança e tudo isso para criar esta mente. Isto é um discurso populista que temos que saber completamente desmontar. Outra coisa
É nós também, nós sabemos, como disse, e bem, temos direitos e temos deveres. Portanto, quando chegamos, precisamos conhecer os nossos direitos, conhecer os nossos deveres, saber ter forma de fazer, exercer os nossos direitos e também cumprir com as nossas obrigações. Nós podemos fazer este trabalho ainda. As sociedades as associações de imigrantes fizeram-no outrora e podem continuar a fazer depois. Houve políticas públicas de acolhimento da segunda vaga de imigrantes que vieram depois de 2001, que eram os imigrantes de leste. Havia um programa Portugal Acolhe, que esses imigrantes tinham um kit de acolhimento, dava-se-lhes a língua portuguesa, porque não falavam português, dava-se uma aula de cidadania. Eu posso falar disso porque eu fiz o manual de cidadania e dei formação em todos os centros distritais do IFP, que é para criar formadores, formadores que foram formando gente para fazer este. E nós, neste momento, com esta vaga de imigração que nós temos, de pessoas que não falam também português, nós precisamos de criar mecanismos de acolhimento. Porque eu costumo dizer, a Ucrânia dá-nos possibilidades de ver que, querendo, podemos fazer as coisas. Pois é. Foi assim com a vaga em 2001 e é assim com a vaga dos refugiados agora. Criamos mecanismos que foram céleres para a resolução do problema. E esses mecanismos têm que ser transversalmente aplicados para todos. Nós, à medida, como eu disse, eu acompanhei toda a vaga da imigração até aqui, nós neste momento também, que já há pessoas da quarta, terceira gerações e tudo, nós temos que trabalhar a questão de que me é muito cara da criança. É na infância que nós lançamos a semente de que tu vais ser aquilo que quiseres ser. Nós não podemos ser ausentes. Pois é. Nós temos que estar presente. Nós temos que ser, como eu costumo dizer, uma liberdade responsável. É o que me acontece, antes de tudo, perguntar-me a mim mesmo. Por que é que isto me aconteceu? Porque perante uma situação, as pessoas reagem de forma diferente. Portanto, nós temos que assumir o nosso espaço. Não é pedir favor, não é preciso empurrar ninguém. Somos todos portugueses de várias origens, tal como nós temos os luso-canadianos, os luso-americanos, os luso-angolanos, também temos os angolanos lusos, o santomense luso, o guineense luso. Portanto, as nossas origens não nos retira nada o facto de sermos também portugueses. Vivemos da nossa maneira, comemos o que comemos e a cultura até se mistura. Acaba por... Eu vejo as noites africanas hoje, é só olhar para ver quem aí estão. Nós temos é que ter o nosso grande orgulho daquilo que são os nossos valores e sermos generosos em oferecê-los, dizer, nós não estamos só para receber, nós temos muito para dar e damos-nos também. E ensinar, estarmos atentos aos que chegam, que ainda não percebem, que não conhecem o sistema, porque todo o mundo tem um sistema, os nossos países africanos têm, cada um dos nossos países tem, e sistemas são diferentes. Nós tendemos a dizer os imigrantes, e nós cometemos um erro enorme quando nós não conseguimos chegar a situações concretas. Temos que conseguir dar respostas concretas a situações concretas. E situações concretas têm que ser diferenciadas. O que é diferenciado tem que ter solução diferente. E nós aqui, como comunidade, nós que estamos já completamente inseridos, nós que conhecemos o sistema, nós que estamos aqui, temos que dar as mãos aos que estão a chegar, aos que estão a começar e, sobretudo, investamos fortemente nas nossas crianças. Doutora,
Romualda Fernandes. Vou fazer umas perguntas relacionadas com a sua vida política. Ao assumir ser deputada do PS, teve que renunciar à sua nacionalidade guineense? Nunca. Como eu até disse, o contrário. Como já aqui estava, tive a minha nacionalidade, conservei a nacionalidade portuguesa. Eu, quando vou para a Guiné, também regresso, sou guineense. Eu tive a conversa que tive que ter com o mais alto dirigente do país na altura, a dizer, sim senhor, eu venho com vontade. Eu estava a ser nomeada para um cargo, coisa. Mantive, fiz a minha nacionalidade guineense e não tive que renunciar a rigorosamente nada. A nacionalidade, porquê? Não há uma lei que impede. A lei da Guiné é muito ambígua sobre a dupla nacionalidade. Mas daquilo que eu conheço, eu trabalhei muito como adjunto secretário de Estado da Administração Interna. No tempo em que a nacionalidade era da competência do CEF, era eu que despachava esses processos todos. Portanto, eu sei quem na Guiné, dos altos, quem tem e quem não tem, ao menos na minha altura, nacionalidade. Você não precisa renunciar à sua identidade para contribuir. Porque o que é estar na política? Estar na política é querer dar a sua contribuição, contribuir com a sua visão, através do seu lugar de fala, levar esses problemas para que a sociedade melhore. A política é a arte de conseguirmos o melhor para o bem comum de todos. O país precisa de melhorar. Eu acho que posso contribuir com o meu conhecimento para esta melhoria, e eu que acredito piamente na dignidade da pessoa, ontológica da pessoa humana, independentemente de qualquer condição, eu tenho que trabalhar para que todo ser humano, porque todos os portugueses, chinês, português de qualquer que seja a sua origem, qualquer que seja a sua cor da pele, tudo, estar bem. Portugal só está bem quando estamos todos bem. E eu acho que, do meu ponto de vista, podia dar contributo para que façamos leis, para que tenhamos políticas públicas que resolvam o problema da grande maioria, incluindo, neste caso, do meu lugar de ligar com a imigração, de conhecer o problema da imigração e levar estas questões para encontrar a solução. Acredito que, na política, o objetivo principal, as pessoas querem fazer políticas para resolver problemas. Depende do público com quem nós queremos, da forma de visão. E eu, no meu partido, o Partido Socialista, como ele disse, começou com as melhores políticas públicas para a imigração, que eu tenho que me bater sempre para que ele não regrida. Doutora Romualda, nesse momento como deputada na Assembleia da República, na atual legislatura, como é que é a representação da diversidade étnica e cultural da sociedade portuguesa? Existe muita representação de outras culturas? Bom, isto vamos por coisa. Isto é um dos grandes problemas que nós temos neste momento e que temos que vocalizá-lo, dizê-lo várias vezes com toda a assertividade possível, mas repetir a exaustão de que a nossa sociedade tem, a nível de poderes de decisão, tem que espelhar aquilo que é o mosaico sociológico de Portugal. E isto não acontece. Não acontece em relação às minorias, ditas minorias étnicas, particularmente a pessoas negras, não acontece em relação às mulheres, não acontece em relação a muita coisa. Portanto, tudo estas questões é que têm que ser devidamente trabalhadas. Eu estava a dizer que eu não queria que o meu partido regredisse. Eu continuo a lutar para que o meu partido não regrida. Porque desde que se começou a política da imigração, Portugal propôs, o PS propôs deputados negros.
Primeiro foi o Fernando Caco, esteve o tempo que esteve, a Celeste Correia, depois teve a Elisa, já me estou a esquecer do nome da senhora, tivemos nós, mas hoje em dia os partidos todos na Assembleia da República regrediram relativamente à representatividade da população negra. Isto não é aceitável. Porquê? Porque isto não nos melhora Portugal, isto não cria, além de não ser justo, eles perdem muita competência no que diz respeito à resolução de muitos problemas. Eu vejo neste momento propostas que falam, e eu sigo perfeitamente os debates nesta legislatura e vejo o quanto a Assembleia está relativamente muito mais pobre em relação às questões que têm a ver com a comunidade portuguesa negra em Portugal e a comunidade imigrante em Portugal. Isto é um retrocesso e é um retrocesso civilizacional que não abona a favor daquilo que foi sempre o espelho eu do meu partido falo. E depois os outros saberão o que dizer. É mau e nós temos. E são vocês, estes jovens, daquilo que vocês fazem, e eu acompanho o vosso trabalho. Eu fui a vários, ao menos 2 ou 3 eu fui das reuniões que a Neuza faz sobre a beleza africana, e eu vi talentos, vi pessoas que são convidadas, que eu também não conhecia, porque infelizmente vivemos muito em bolhas. Existe a esperança, mas essas pessoas têm que estar na esfera pública. Pois é. O problema é na esfera pública. Têm que aparecer, têm que dar, e nós temos que conseguir isto. Porque nós assim engrandecemos Portugal. Antes de irmos ganhamos todos. Antes de irmos a perguntas finais, a doutora, qual a mensagem que quer deixar como política e deputada à nação portuguesa e à nação imigrante em Portugal? A nação portuguesa, e eu digo que Portugal precisa de assumir a sua própria identidade. E a identidade de Portugal é um país, todos os portugueses, de uma maneira geral, miscigenado, que nós temos pessoas de todos os quadrantes, e Portugal só ganha, Portugal só é grande, independentemente de sermos esse retângulo que somos. Portugal é grande quando inclui. E todas as vezes que exclui, reduz-se a uma dimensão que é muito pequena. E isto nenhum de nós o desejamos, nem nós que vivemos cá, portugueses de outra cor da pele, portugueses de outras origens, e muito menos os imigrantes. Para os imigrantes, eu peço que se deem o contributo que têm que dar, conheçam a sociedade como conheçam, mas que tenham os seus sonhos e que façam valer os seus sonhos, aquilo que faz o sentido de se imigrar. O sentido de imigrar é criar melhores condições de vida, mas é sobretudo fazer com que a sua geração dê um passo em cima daquilo que é a sua origem, de onde veio. Isto é que é desenvolvimento, que gerações vindouras consigam galgar um patamar acima da geração anterior. E é isto que todos nós, imigrantes, temos que fazer. Temos que investir na educação dos nossos filhos, temos que estar atentos, temos que acompanhar, temos que estar presente. Não é só dar roupa bonita, sapatos bonitos e fazer e tudo. Não, é preciso dar sonho aos miúdos, ensina, dar-lhes confiança que podem ser aquilo que querem, e com o vosso exemplo, porque os filhos copiam mais os exemplos do que os discursos e sermões que a gente lhes passa. Deem-lhes bom exemplo e vamos ver que vai valer a pena. Doutora, para terminar, eu vou fazer uma pergunta que faço a todos os convidados. Se você chegasse ao último dia da sua vida e quisesse deixar a última mensagem à humanidade, quais seriam os 3 conselhos que você daria à humanidade? Se tivesse 10 segundos de vida. Dizia: façam pazes com os vossos inimigos. Para acabar com a guerra, sejam amigos, façam pazes.
procurem-se, acho que vão morrer, façam pazes com as pessoas com quem estão zangados, façam pazes convosco mesmo. Dizer, estou em paz, façam isso. Sejam solidários, porque nós só conseguimos ser humanos quando somos solidários, bons. E, por favor, nunca fechem os olhos a uma situação de injustiça. Muito obrigada, doutora deputada Romualda Fernandes. Obrigada por tudo que foi dito aqui. Foi muito enriquecedor para este programa, não só para este programa, mas também para mim e também para a audiência ali em casa que nos assiste. Foi muito enriquecedor. Eu agradeço imenso como pessoa também de ter ouvido tudo isto e também sinto muito orgulho de ver mulheres negras em posição de destaque. Obrigada por ficar ali em casa, obrigada pela vossa audiência e chegamos ao fim do nosso programa. Até a próxima semana. Muito boa tarde.